that again and I... Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos o filme de 2012 chamado John Carter, Entre Dois Mundos. O filme é basicamente assim: um cara chamado John Carter acorda em Marte com vários poderes absurdos e acaba se envolvendo em várias guerras com um monte de aliens bizarros que querem controlar seus poderes. O problema é que ele não faz a menor ideia de como foi parar lá e agora tem que encontrar um jeito para voltar para casa. Essa é uma daquelas histórias que você precisa chegar no final para entender ela completamente. Então respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo isso aconteceu. As pessoas acreditam que não existe vida em Marte, mas estão completamente erradas. O nome dele, inclusive, nem é esse, é Barsoom, e inclusive tá cheio de vida lá. A cidade mais poderosa se chama Zodanga, e ela vive sugando a energia do planeta para funcionar. Mas, do outro lado, a gente tem a grande cidade de Helium, que fica guerreando com os Zodanga há milhares de anos. Num dia desses, um raio azul destruiu várias naves dos Zodanga e só deixou o governante deles vivo. O nome do sortudo é Sabdan. E os três carecas vieram do céu, dizendo que a deusa deles decidiu que o apoiaria nessa guerra. E então o líder chamado Shan entrega um dispositivo azul misterioso que lhe permite atirar raios de energia. Quando o Sabdan tenta atacá-los com isso, ele é jogado para trás e Shan fala pro cara testar os novos poderes. Obviamente ele não perde tempo e imediatamente começa a atirar raios de energias em todas as naves inimigas, ganhando facilmente a batalha como se estivesse usando um hack. Agora guarda tudo isso que nós vamos para a Terra em 1881. Um cara chamado John anda pelas ruas enquanto percebe que há um homem misterioso seguindo ele. Então ele tenta fugir e acaba entrando numa loja para enviar uma carta urgentemente. Tempos depois, um rapaz chamado Ned recebeu uma carta do seu tio pedindo para ele correr e salvá-lo. Depois de pegar o trem, ele chega na casa de John e se encontra com um advogado, que explica que John não está mais vivo. Então, Ned é o herdeiro, já que é o parente mais próximo do falecido John. Seu corpo também foi colocado dentro de uma cripta, que só pode ser aberta por dentro. Há também um diário antigo que John havia deixado para o sobrinho. Depois que o advogado saiu, Ned começou a ler a história. E é aqui que o filme basicamente começa. Há 13 anos atrás, depois da guerra, John era um ex-capitão do exército e estava procurando por ouro. Ele não encontrou muitas coisas pelo visto, já que o atendente começou a reclamar das dívidas que ele deixou no bar. Os donos chegam e a briga começa. Ele derruba todo mundo e ameaça disparar na cara do atendente. Nesse momento, uma tropa dos soldados vem prendê-lo. John tentou resistir, mas foi desmaiado logo depois para ser interrogado. Depois de acordar na frente do coronel Powell, John tentou começar outra briga e só parou quando foi jogado na cela. Powell queria que John se juntasse à tropa para lutar contra os índios Apache, mas ele já tinha se arrependido e não queria mais participar de guerras. O coronel bateu nele de novo e John desmaiou. Passou algumas horas sonhando com sua família e acordou quando lembrou que já perdeu todo mundo que amou. Quando acordou, ele fez xixi para chamar a atenção do guarda. Assim que o trouxa se aproximou, John bateu nele e roubou suas chaves. A melhor parte é quando ele escapa usando o cavalo do coronel Powell, e então os soldados correm atrás dele. Infelizmente, eles dão de cara com um monte de índios. Todo mundo está armado, e o resultado é uma troca de tiros sinistra que John aproveitou a oportunidade para fugir. Só que Powell ficou ferido e John decidiu ajudá-lo. A dupla foge para um lugar cheio de rochas e param perto de uma caverna. Os índios que estavam seguindo eles pararam quando viram o símbolo de uma aranha e foram embora. Sim, isso aí é uma aranha. John ficou curioso e descobriu que é o mesmo símbolo que encontrou quando estava procurando o ouro. Nosso cowboy deixa Powell para trás e vai explorar a caverna. Chegando lá, ele descobre um quarto com símbolos estranhos e paredes de ouro. De repente, um daqueles carecas lá do começo do filme aparece atrás dele e o ataca. Mas, depois de trocarem alguns golpes, John dispara nele e nota que o homem tem um pingente brilhante na mão. O homem sussurra algumas palavras antes de partir, e John repete elas e pega o pingente dele. Isso faz ele teletransportar de repente, e é aqui que tudo muda. Agora John está no meio de um deserto maluco. Ele tenta se levantar, mas andar é extremamente difícil e ele demora para pegar o jeito. Chega a ser engraçado ver ele tentando andar e do nada começando a voar. John fica com raiva dessa situação e joga o pingente do careca fora. Depois de um tempo acostumando, ele consegue se mover do jeito certo e aprende a controlar os pulos.
Ele não sabe, mas ele tá em Marte e a gravidade mais baixa permite que ele faça essas coisas. Depois disso, John chega ao topo de uma colina e descobre uma ninhada de ovos com uns bebês recém-nascidos verdes. Nesse momento, vários aliens da raça Tarks se aproximam montando criaturas gigantes. O líder, chamado Tarkas, encontra o pingente e ataca John enquanto os outros abrem fogo, mas John escapa com um pulo sinistro. Tarkas fica impressionado e ordena que os tiros parem. Ele se aproxima novamente de John, dizendo que veio em paz, sem guerra. Eles tentam se comunicar, mas Tarkas não fala português e acha que o nome do John é Virginia, porque John falou que mora em Virgínia. Tarkas quer ver ele pulando novamente, mas John tenta roubar as armas dele. Infelizmente, os Tarks rapidamente contra-atacam e capturam ele, levando para sua tribo junto com os bebês. Enquanto isso, em Hellion, a princesa Deia está preparando um discurso sobre sua última invenção. Só que ela é interrompida por seu pai, o rei Tardos, que está junto com o conselho do reino discutindo os últimos ataques de Zodanga feitos com o novo poder que eles têm. Deia explica que criou um dispositivo que pode coletar aquela luz azul e diz que ela se chama Nona Luz. Ela tenta demonstrar como funciona, mas um membro do conselho toca nele e estraga toda a apresentação, fazendo parecer que Deia falhou. O rei Tardos manda seu conselho embora e diz pra ela que a única maneira de parar a guerra é se casar com um cara chamado Sabdan. Ela não gosta nem um pouco da ideia, mas ele já mandou todo mundo começar a organizar o casamento. O que será que ela vai fazer, hein? Já falo que ela vai aprontar, hein? Agora o mais bizarro é que o membro do conselho que quebrou a máquina mostra sua verdadeira forma e vemos que ele era um dos carecas. Seu nome é Turn e ele fica espionando usando suas habilidades de mudança de forma. Voltando pro nosso querido John, ele fica fascinado observando os Tarks e a cidade, principalmente quando começaram a lutar para pegar um bebê. Tarkas ordena que uma garota chamada Sola tenha um filhote, e Rajus quer executar John, mas Tarkas não deixa. Ele pede para John pular, só que ele ainda se recusa a cooperar, e foi mandado para uma caverna com os filhotes onde ele foi preso. Sola foi visitá-lo e compartilhou um líquido especial que fez com que John entendesse toda a sua língua antes de desmaiar. Ele acordou mais tarde naquela noite e ficou apavorado quando viu um alienígena parecido com um cachorro e uma cara de xereca. Seu nome é Ula, e ele rapidamente se tornou seu amigo. Então, John deu um jeito de soltar as correntes e conseguiu escapar. Mas Ula o seguiu. Não importava para onde John ia, Ula aparecia do seu lado em questão de segundos. John seguiu alguns barulhos e encontrou uma festa Tark. Mas o cachorro interrompeu tudo. Os Tarks começaram a brigar com ele, então John pulou no meio da confusão para pará-los, mas acabou tirando a vida de um Tark sem querer, só com um soco. Os Tarks imediatamente o derrubaram e quando John mostrou que estava entendendo a língua deles, todos perceberam que Sola estava aprontando alguma coisa. Na manhã seguinte, John foi preso a uma pedra e teve que assistir Sola sendo marcada novamente por causa de seu erro, e Tarkas diz que na próxima vez vai ser muito pior, porque sua pele não tinha mais espaço para marcas. Isso fez com que John pensasse sobre sua relação com sua própria família. De repente, os Tarks notaram naves espaciais lutando no céu e correram para se esconder de um jeito que desse para ver a batalha de forma segura. No céu, Sabdan usou seus poderes para atacar a nave inimiga e pular nela. Mas Deia se disfarçou como um soldado e tentou ir embora. Infelizmente, a nave foi atingida e perdeu o controle, fazendo a princesa cair do precipício. John viu e achou que ela fosse humana, então deu um daqueles pulos gigantes para salvá-la. Quando as naves pousaram, John falou para ela se esconder, mas Deia diz que também é uma guerreira, então eles lutam em sincronia contra os soldados inimigos. John pulou em uma das naves e usou o canhão para atirar nas outras, fazendo elas caírem. Sabdan veio atrás de John e começaram uma luta sinistra que Sabdan rapidamente ganhou. Quando eles estavam prestes a finalizar John, os Tarks começaram a atirar nas naves. Isso ajudou John a pular fora enquanto as naves foram embora. Depois disso, os Tarks aceitaram John como um guerreiro deles, se tornando o braço direito do chefe da tribo. Isso deixa Rajus furioso, já que estava contra ele. John queria recusar porque não queria lutar, mas Tarkas ameaçou Deia, fazendo com que John aceitasse na hora. Em seguida, os Tarks foram saquear as naves caídas, enquanto Deia conversava com John.
Ela queria que ele ensinasse seus poderes ao seu povo, mas ele diz que não está lá para trabalhar por dinheiro. Quando Deia falou que não tinha mar nesse planeta, eles trocaram conhecimento e finalmente John percebeu que estava em Marte. John explicou que ele tinha sido trazido aqui pelo Pingente, fazendo Deia pensar que ele poderia ser um daqueles carecas misteriosos, tipo os Stern. Procurando por respostas, Deia trouxe John para o templo da deusa, mas Sola insiste em dizer que é melhor eles não irem até lá. Deia analisa alguns símbolos que falam de um portão que vai levar John de volta para casa e promete que vai ajudá-lo como um pagamento por ter salvado ela. Infelizmente, eles são interrompidos por Tarkus e seus homens, que os prendem por quebrarem as regras. Tarkus fica furioso com John por ter colocado Sola em perigo, pois ela será executada, e John finalmente percebe que Sola é filha de Tarkus. Tarkus bate nele e explica que os Tarks não têm filhos, pois as crianças são de toda a tribo. Ele leva o trio para sua tenda, fingindo que vai puni-los. Mas Tarkus devolve o pingente e pede que eles fujam. Quando Ajos entra na tenda, o trio já tinha sumido e Tarkus é acusado de traição. O grupo começa a cavalgar pelo planeta com Ula o seguindo, e John fica chocado ao ver quanta destruição Sabtan causou. Eles têm que atravessar terríveis tempestades de areia e se esconder das naves de guerra. Mas alguns dias depois, Sola percebe que Deia não está levando eles para o portal e ele obriga ela a se explicar. Ela revela que está levando eles para Helion para que possam ajudar seu povo. John se irrita e decide deixá-la para trás. Deia implora de joelhos e explica que é uma princesa que não pode perder sua liberdade para o inimigo. Ela também admite que o portal não existe. John leva ela e diz que a caverna que o trouxe aqui é real. Enquanto isso, Sabtan recebe notícias sobre a localização de Deia e organiza um plano para sair atrás dela. Momentos depois, o trio chega a um rio, onde as pessoas que cometem pecados se jogam. Sola quer se juntar a elas, mas John imediatamente a impede, dizendo que para honrar seu pai ela tem que seguir seu dever e ajudá-lo. O trio pega um barco descendo o rio, deixando Ula para trás. Sacanagem ter deixado o cachorrinho pra trás, né? Eventualmente, eles descobrem uma estrutura estranha que a princesa nunca tinha visto antes. John leva ela até o topo com um salto, e o pingente começa a brilhar, ativando toda a estrutura e confirmando que são máquinas. Uma abertura surge e a dupla entra lá dentro. Deia usa o pingente para ativar uma luz estranha, e descobre que Sabtan está recebendo a ajuda dos Thurn. Para continuar estudando isso, ela precisa levar John de volta para Helion. Então, para convencê-lo, ela beija ele, fazendo com que John pense na sua esposa, que já faleceu. Nesse momento, uma das tropas dos Stark chega, com Chan fingindo ser um dos membros. John imediatamente agarra Deia e eles pulam do barco, se encontrando com o resto da equipe. Os Stark começam imediatamente a persegui-los, enquanto John lembra de quando ele voltou para casa e encontrou tudo destruído. Ele não quer perder mais ninguém e manda a garota fugir enquanto ele fica lá para lutar com a ajuda de Ula. A batalha é incrível, com cenas maravilhosas, e John consegue derrotar todo mundo. Mas, de repente, uma nave de Helion chega e põe um fim na batalha. Tarkus se reúne com sua filha e revela que está com Sabtan. Para provar que veio em paz, Sab dá sua espada para Deia, e ela quase corta sua cabeça, mas no final aceita o casamento para salvar o seu povo. Sim, tudo aquilo que ela fez antes não adiantou de nada. Enquanto o navio leva todos, incluindo John, é revelado que Ula e Sola estavam escondidos debaixo da terra. Horas depois, John acorda dentro de uma sala cheia de guardas. Ele é visitado por um dos soldados que trabalham para a princesa, e o cara pede para ele fingir ser seu refém. John joga junto, e depois de derrotar alguns guardas, eles conseguem sair do lugar onde o guarda disse para John pular numa torre específica. Eles chegam à sala de Deia, e quando o casal fica sozinho, ela pede para John lutar por seu povo. John diz não. Então ela devolve o pingente e ensina as palavras para usá-lo, para voltar para casa. John começa a repetir as palavras, mas de repente os guardas entram na sala. Quando a princesa se vira, ela percebe que John sumiu, então sai achando que ele foi para casa. Aqui começa a brincadeira, porque John estava escondido no teto, e quando ele vai fugir é parado pelo Chen disfarçado. Shen leva John em uma carruagem e revela saber muito sobre a Terra antes de pegar um novo disfarce para assistirem o casamento. É revelado que Deia não vai sobreviver depois que o casamento acabar. Então Shen explica que os Thurns são criaturas imortais antigas que existem em vários planetas, incluindo a Terra, e sempre controlaram todo o curso da história. Shen leva John para um lugar com a intenção de voar com ele. Mas nesse momento Ula aparece e morde Shen, libertando John. Depois de roubar de volta o pingente,
John rouba uma mini nave voadora e começa a pilotar, mas quase bate diversas vezes. Tem um guarda atrás dele, mas quando ele sai da cidade, Sola dispara e John cai batendo no chão. John não pode salvar Dea sozinho, então ele tem que voltar para os Stark para pedir ajuda. Sola diz que seu povo não voa, mas John obriga ele a voltar com ele. Quando chegam na vila, são imediatamente presos porque Rajos agora está no comando. Quando são jogados na cela, descobrem que Tarkas também está preso ali. Tarkas fica furioso em ver Sola voltar, mas não tem forças para lutar contra o Jon, porque perdeu uma batalha no Coliseu. Momentos depois, Jon e Tarkas são jogados no Coliseu e forçados a lutar contra 2 macacos brancos gigantes. Sola não suportou assistir tudo aquilo, então ela pulou também, indo até o lado do pai dela. Jon não podia pular pois estava preso, mas depois de evitar diversos golpes dos macacos, ele conseguiu soltar a corrente, usando a pedra para acertar em cheio um dos bichos. Então ele pegou uma espada no chão e quando o macaco pulou nele, Jon aparece como o ganhador da batalha. A multidão fica louca e começa a gritar. Depois disso, Jon desafia o Rajos, mas ele sabe que não tem chance e tenta recusar. Só que a multidão o lembra das regras. Rajos faz um salto para atacar, mas Jon corta sua cabeça rapidamente. Todos comemoram a sua vitória, e quando ele faz um discurso dizendo que precisa de guerreiros para salvar o planeta, a multidão está ansiosa para segui-lo nessa guerra. Então, a cerimônia do casamento começa. Jon guia os Starks até Zodanga, só para descobrir que a cidade estava vazia, porque o casamento na verdade estava acontecendo em Helion. Tarkus dá uma bofetada em Jon por seu erro, apontando que eles não conseguiriam chegar a tempo e que seu povo não voava. Desapontado, Jon parte sozinho numa mini-nave. Alguns minutos depois, Jon entra com segurança em Helion, graças à mini-nave que o fez parecer alguém local. Assim que Dea está prestes a se tornar a esposa de Sabtan, Jon entra pela janela e interrompe o casamento. Sabtan imediatamente envia um sinal para chamar seu exército e foge arrastando Dea junto com ele. Uma batalha feroz começa entre os Zodangas e os Eliomitas nas ruas e dentro do templo, enquanto Dea acerta Sabtan para ele soltar ela. Então ela é salva por Jon. Então o casal se une na batalha e Jon vai no mano a mano contra o Sabtan. Parece que o desgraçado vai vencer a luta, mas de repente uma nave cai no templo, revelando que os Stark finalmente aceitaram voar. Com os Starks e os Eliomitas trabalhando juntos, eles finalmente podem dominar os Zodangs, enquanto Jon pulava sobre Sabtan conseguindo seu braço e exigindo informações. Mas olha que bizarro, a luz azul volta para o corpo do Sabtan e ele é explodido por dentro. A luz também começa a afetar Jon, e vemos que Shan está controlando a luz enquanto está disfarçado como um Tark, mas é interrompido pela Dea. Shan se transforma em seu verdadeiro eu e quando Jon se aproxima, a verdadeira Dea usa uma distração para empurrá-lo para longe, e Shan aproveita essa chance para escapar. Tarkus encontra o pingente no chão e quando ele o pega, Jon tenta pedir por ele. Mas naquele momento o verdadeiro Jon aparece e os dois atacam Shan transformado, que imediatamente desaparece. A batalha chega ao fim e todos comemoram. Vendo as coisas prontas para uma festa, Jon tira seu velho anel de casamento e pergunta para Dea se ela quer se casar com ele. A princesa aceita e todos celebram com uma festa. Depois da noite do casamento, Jon vai para o terraço pegar um ar fresco e joga o pingente fora, aceitando que agora ele é um Jon do planeta Marte mesmo. Ele encontra um guarda que logo revelou ser Shan e imediatamente toca nele, mandando-o de volta para a Terra. Jon acordou na caverna e passaram-se muitos anos desde então. Powell já tinha virado esqueleto. Ele então tentou usar as palavras na aranha na rocha, mas elas não funcionaram. De volta para o presente, Ned terminou de ler a história. Por anos, Jon havia procurado pelo novo pingente que poderia levá-lo de volta para Marte, e depois de muito trabalho ele encontrou algo em Orkneys, mas sabia que os Tyrn continuavam atrás dele disfarçados. Jon tinha um plano, ele fingiu estar doente e usou um veneno especial para fazer seu corpo parar de funcionar e ser levado para o cemitério. Ele então deixou instruções especiais só para Ned saber a verdade. Assustado e preocupado, Ned foi correndo para o cemitério e usou as palavras-chave no telegrama para abri-lo de novo, e descobre que estava vazio. Na mesma hora, um Thurn apareceu atrás dele, mas antes de atacar foi baleado. Então, Jon saiu do esconderijo e explicou que tinha usado Ned como isca para o Thurn, mas o resto do plano era o mesmo. Ele pegou o pingente do Thurn e pediu para o Ned proteger seu corpo antes de entrar no cemitério e selar tudo. Depois disso, Jon disse as palavras finais para voltar ao planeta Marte.
Com esse vídeo eu economizei umas 2 horas do seu tempo, mas para fazer isso eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 15 horas para produzir esse vídeo. E se você assistiu até aqui é porque no mínimo se interessou pelo vídeo, né? E assistir esse filme aqui do grupo de ladrões que precisam roubar uma tábua mágica antiga e provar a sua inocência. Eu postei esse vídeo esses dias, ele tá muito bom, hein? Além de ser parecido com esse que você acabou de assistir. Tamo junto, um abraço, é nóis!